Mas agora a gente vai ao vivo aqui transmitir a nossa live para falar um pouquinho da questão cultural. O Maurício me citou aqui para a gente já começar a falar da questão da Lei Aldir Blanc, viu, Pedro? Só para Claro. comunicar ao pessoal é que o Divino, né, o Divino Sunuco está com um problema de internet. A gente tem um problema de internet crônico aqui em Ubatuba e ele não vai poder estar com a gente aqui. Mas eu vou estar falando um pouquinho dele, do trabalho dele aqui também na questão cultural, que tem sido bem importante. Maurício, vamos lá, vamos falar um pouquinho da Lei Aldir Blanc e fala, tá aberto. Eu que falo? Você que fala, manda bala. Então tá, bom, a gente já se apresentou para os que estão chegando agora, mas eu quero agradecer o Luiz, a companhia do Pedrinho aqui, e acho que nesse momento que nós estamos vivendo no país, nós precisamos falar algumas coisas a respeito de cultura que são imprescindíveis. E Luiz, eu peço licença para colocar uma questão que é essencial essa semana para a questão cultural, inclusive, certo, que é a votação do novo Fundeb. certo. Tá? Ele está sendo discutido. O Fundeb, da maneira atual, acaba dia 31 de dezembro. Se ele não for aprovado um novo Fundeb, e a defesa é para que seja um Fundeb permanente, constitucional, para você ter uma ideia, o Ubatuba perde 35 milhões para a educação, e isso praticamente inviabiliza a gestão da cidade e tudo mais, porque para você pagar os professores sem o dinheiro do Fundeb e etc., vai ter que sair dinheiro de todos os outros lugares. Portanto, nós estamos fazendo um debate de cultura aqui, mas é importante que todos que estão nos assistindo, todos os que virem esse vídeo depois e para a gente dialogar, o Fundeb é essencial para a cultura, é essencial para o esporte, é essencial para todas as outras questões, porque senão o recurso que era para essas áreas vai ficar mais diminuído ainda para cumprir com as obrigações da educação. Portanto, todo mundo tem que lutar para que se aprove um novo Fundeb, tá? Para que, além dessa questão a gente quer um Fundeb que aumente ainda mais o financiamento para a educação, mas também porque é através do Fundeb que os prefeitos podem fazer, inclusive, política cultural com a questão da educação, que é outro tema aqui, né, Luiz? Sim, a universalização, sim, a universalização da questão da cultura nas escolas. Portanto, toda a luta, a hashtag Vota Fundeb e etc., porque se a educação é essencial, sem recurso para a educação, inviabiliza todas as outras questões na gestão dos municípios, né? E a gente tem que ficar atento, porque na proposta que o governo quer votar, ele está articulando vai aprovar uma questão na Câmara, mas eles vão barrar no Senado e vão emendar algumas coisas que são inadmissíveis, que uma delas é a questão da privatização da educação, com a distribuição de vouchers, de vale creche, para creches particulares, ao invés de ser o ensino universalizado público. Então, nós temos que ficar muito atentos. Ele tem que ser aprovado na Câmara, tem que ser aprovado no Senado. Então, essa é uma mensagem que eu quero colocar, e inclusive porque nesse debate que nós estamos aqui de financiamento da cultura, vamos falar um pouco da Lei de Aldir Blanc, nós precisamos colocar o seguinte: o governo está fazendo uma reforma, querendo fazer uma reforma tributária, e ele se recusa a taxar as grandes fortunas para aumentar os recursos para a educação, para a saúde social. E a gente precisa prestar atenção nisso, porque ele vai mandar uma reforma que não vai taxar os mais ricos, não vai taxar o grande capital e vai diminuir os recursos da área social. Então, eu acho que essa é uma outra questão. Além do Fundeb, nós precisamos lutar para que haja taxação das grandes fortunas, e isso não altera a vida de 95%, mais de 90% da nossa população, tá? Para financiar. Então, esse é o primeiro recado. Em relação à Lei Aldir Blanc, para a gente trazer o debate aqui para Ubatuba, tá, Luiz? Tá. A Lei Aldir Blanc é uma lei proposta pela Benedita da Silva, teve um amplo acordo na Câmara, uma ampla discussão com todos os partidos, é a Lei 14.017 de 2020, e ela destinou 3 bilhões para a questão
de apoiar Do os apoio à trabalhadores cultura, da sim, sim, cultura sim. que estão parados. Eu acho que a gente precisa aqui, em Ubatuba, Luiz, e eu estou falando só um alerta, porque eu não me informei se está sendo colocado ou não. Mas uma das questões é o seguinte: essa lei Aldir Blanc, ela dá 60 dias para que os municípios destinem os recursos a que têm direito para esses trabalhadores da cultura. Se em 60 dias não houver essa destinação, esses recursos voltam para o Fundo Voltam. Estadual de Cultura. Sim, sim, E sim. aqui em São Paulo está tendo uma discussão que o governo do estado está querendo ficar e destinar para quem tem projeto, mas eu queria dizer aqui que eu recebi de uma pessoa que é da cultura aqui de Ubatuba, que é do teatro, que é o Rodrigo Caldeira, e ele me lembrou de uma coisa, que quando a gente foi prefeito, no dia 9 de junho de 2015, a gente assinou o decreto 6158, que era o decreto que é o decreto que regulamentou o Sistema Municipal de Financiamento da Cultura em Ubatuba. Esse decreto está válido, que é de 2015, e ele me disse que habilita Ubatuba a receber 631 mil reais pela lei Aldir Blanc. Olha só que bacana. Informação Então eu super queria bacana. deixar isso aqui, porque o pessoal da cultura que está nos vendo aqui, e eu fui estudar isso por conta dessa live de hoje, eu também vou me informar. Sim. Mas a gente precisa ver se o pessoal da cultura daqui está sendo procurado, se tem algum edital aberto para poder utilizar esse recurso aqui, o Ubatuba tem direito. Então, eu só estou pegando duas informações que eu fui atrás, então, que estão ligadas. Certo. Tá? A questão da lei Aldir Blanc, dos 60 dias, com mais essa questão do decreto que nós editamos, quando eu era prefeito foi editado, que é de 2015 ainda, e que por conta de ter em Ubatuba o Sistema Municipal de Cultura, nós estamos habilitados a receber esse recurso da lei Aldir Blanc. Sim. Tá? Então eu queria deixar essas... Foram 3 reflexões, né? Fundeb, taxação das grandes fortunas e essa questão desse link. E aí passo para você, depois a gente fala das outras questões. Eu queria falar um pouquinho com o Pedro. Pedro, você, enquanto músico, né, que está trabalhando sua obra agora aí, das suas músicas autorais, fala para mim um pouco do impacto que a proibição, não é a proibição, né? A não volta do setor cultural ativa, que nós seremos os últimos, né, a voltar. Como que você tem lidado com isso? Como que você tem feito com a sua programação de shows? Como é que você tem lidado com essa questão? Eu acho que tem vários lados para isso, né? Porque é verdade, né? A gente provavelmente vai ser um dos últimos setores, né, a voltar a uma normalidade. Um teatro, né, o funcionamento de um show, toda a dinâmica que envolve isso vai ser muito, muito, muito demorada. Por outro lado, está todo mundo tentando achar soluções virtuais, né? E ampliar a possibilidade de criar a partir de casa, de gravar em casa, sabe? E de ficar mais autônomo em relação à produção. Então tem muito músico que está correndo atrás de equipamento para ter um pequeno estúdio em casa. Isso vai se tornar uma tendência, né? Eu acho que vai acelerar isso, porque tem um lado bom nisso, né? Que é todo mundo poder ficar um pouco mais independente em relação aos meios de produção independentes, né? E a gente poder criar a nossa própria forma de colocar as coisas para fora. E também muita parceria, muito vídeo junto com músicos que estão distantes, né? Tá todo mundo em casa, então isso torna tudo um pouco mais acessível do ponto de vista das colaborações artísticas. Tá todo mundo, entre aspas, um pouco mais disponível para trocar, né? Sim, sim. Tocar e trocar. E a criatividade nessas horas fica explodindo, né? Porque todo apocalipse traz uma urgência de criação, né? Depois de todas as guerras, a música, as artes, o teatro... Se você pegar historicamente, pelo menos aqui no Brasil, a explosão musical ela se deu depois de grandes conflitos, né? Eu fico observando esse movimento cultural agora, nos anos 90, que a gente foi um pouquinho mais soft aí, enquanto
democracia e esse movimento de ditadura, democracia, e você vê o tipo da composição nessa época e a composição nos anos 70, nos anos 80 já são totalmente diferentes, né? A expressão cultural é totalmente diferente, né? Tem uma urgência, né? A gente precisa criar agora, e é uma forma de reagir a tudo isso que está acontecendo, né? Sim, sim. Então, tudo que nasce nesse momento é muito forte. Sim. Não tem como não ser, né? Sim. Mas você falou uma coisa agora importante, dentro dos temas que a gente propôs aqui, uma coisa que eu fiquei pensando essa semana, o Pedro. Eu penso muito nessa questão do debate público, na questão sistêmica, né? De você... nós, enquanto Estado, enquanto secretarias do Estado, ou setores da sociedade que se organizam, o Estado sempre tem que criar sistemas de funcionamento da coisa como um todo, né? Na questão da cultura, como você falou aí, que a gente agora tem que se adaptar à questão da tecnologia, que está todo mundo em casa. Por exemplo, a questão da lei Aldir Blanc, eu participo aqui de um grupo, de um comitê do litoral, que essa semana teve uma audiência pública na Lesp, e o pessoal debatendo justamente isso que o Maurício falou, a questão da utilização do recurso em 60 dias. Eles estão criando um comitê gestor para se falar da utilização desse recurso, né, para o setor público. E eu peguei um raciocínio dentro desse debate que eu tenho acompanhado o lado, se pode ter um lado positivo da pandemia, como ela vai democratizar algumas coisas através da tecnologia. Por exemplo, eu trabalho com lei de incentivo, tá? Você já deve conhecer bem as leis de incentivo, né? A Lei Rouanet, aqui você tem o PROAC em São Paulo, que é ICMS e tal. Mas uma grande discussão que se tem nessa lei, e aqui em Ubatuba também a gente tem, que são os editais de chamamento, enfim, é a pluralidade de onde chega o recurso ou os pequenos, né? Então, eu peguei por alto assim, um debate dentro do comitê, que é para que, dentro desses 60 dias que está se debatendo o uso desse recurso, para não voltar para a União, fazer editais justamente privilegiando a ponta, os músicos pequenos, para que o recurso não fique de novo nos grandes produtores, nos grandes músicos, e chegue de fato nos músicos pequenos, que muitas vezes não tem nem um CNPJ, que não tem uma estrutura organizada, que a gente sabe que tem muito músico, Ubatuba fora e Brasil afora. Esse é um ponto, né, de você fazer editais democráticos que cheguem de fato no músico pequeno, também no médio e grande, mas que ele chegue no pequeno, que, por exemplo, ele teve acesso ao auxílio emergencial, mas o auxílio emergencial durante os 3 meses, por exemplo, se ele pegou em março, ele está deixando de tocar agora, né? Então, se ele tem um edital, vamos supor aqui em Ubatuba, que semanalmente ele está tocando virtualmente e ele receba por isso, isso garante o sustento dele, entendeu? Então, eu acho que esse é um resultado positivo desse comitê que está sendo criado na Lesp, lá, com audiência pública, e entra dentro disso que você está falando. Por exemplo, uma apresentação sua, né, quanto músico digital, semanalmente, e recebendo através desse edital pela Lei Aldir Blanc. Isso é maravilhoso, porque circula, né, a cultura, e a gente, em casa, a gente também pode conhecer o trabalho de músicos que estão em todos os cantos do Brasil, né? Sim. Por não ir presencialmente a um show, a gente pode ter contato ao mesmo tempo com uma quantidade absurda de músicos, e esses músicos também podem tocar para uma quantidade absurda de pessoas, né? As duas coisas. A tecnologia possibilita isso, né? Se a gente prestar atenção nessa questão, né, Pedro, as maiores audiências do YouTube, de lives, né, do mundo, foram brasileiras, e foi uma live de música e a outra um jogo de futebol, né? Mais de 3 milhões de acessos simultâneos, cada uma delas. Então, essa questão da democratização aí, de acesso, eu acho que ela é essencial
tem alguns músicos fazendo umas lives muito interessantes no horário que é os shows, né? Então, tem alguns músicos fazendo, como eles estão acostumados, então tem algumas lives que estão sendo de madrugada, estão sendo tarde da noite com esse pessoal, e eu acho que é uma coisa muito interessante, mas eu queria deixar uma reflexão aqui que eu acho que ela é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo de ataque à cultura, né? Nós temos, tanto a gente que é da parte da política e é cidadão, o Luiz Fernando, como o Pedro, que é músico, o Divino, que é um expoente aqui da cultura de Ubatuba, acho que é muito importante essa questão de os artistas estarem conseguindo buscar uma questão da independência, de se mostrar, né, usar a internet como uma questão de independência. Lá atrás a gente tinha os discos independentes, né, que a pessoa bancava e tal, e eles estão procurando essa questão dos estúdios. Eu acho que é importante porque é um ato de resistência a esse impedimento que está tendo e eu acho muito, muito, muito importante. Mas a gente precisa colocar que mesmo nessa questão da produção independente, a gente não se deixar enganar muito por uma questão de toda a questão comercial que envolve, ou seja, estão sendo patrocinados os mais populares pelas que já patrocinavam os shows, estão patrocinando as lives dos grandes e poderiam muito bem ser forçadas a patrocinar, por exemplo, a distribuidora de bebida do Litoral Norte. Ela deveria, por exemplo, poder patrocinar alguma coisa aqui. Então, acho que tem que ser cobrado um pouco isso, do mesmo jeito que você falou da descentralização, viu, Luiz? Sim. Da Lei Rouanet, que elas também falassem, olha, nós vamos contribuir com quem consome o nosso produto, vamos produzir lá, porque os músicos são os que tocam, os músicos, os artistas, no geral, são os que estão, no caso nosso de Ubatuba, na temporada, tocando aí, fora da temporada, onde se vende esses produtos. Então, sim, deveria ter uma pressão, e isso é uma pressão política, tá? De usar essa internet para falar, escuta, vocês precisam olhar a ponta aqui. E Maurício, a outra deixa eu só fazer um parênteses, desculpa te interromper, mas a gente tá falando de música, mas a cultura é tão ampla, né, que você tem eu quero falar de cultura aqui. Mas, por exemplo, eu particularmente gostaria muito de apresentar uma live do Palavra Cantada para os meus filhos, você entendeu, que adoram, né, ou de qualquer outro teatro, né, que você... Então, acho que assim, a coisa pública, ela é para democratizar o acesso, porque ela é um direito de todos. Sim, né? exatamente. Então, assim, exatamente. Você falou, eu acho que assim, você tem a questão do mercado, você tem a questão do direito ao acesso à cultura. Quando você fala de recurso de acesso à cultura, que é público, então, assim, ele tem que ser pensado nessa vastidão né, Pedro, dessa vastidão de onde chega a cultura, porque a cultura tem várias vertentes. Né? Tem a expressão da dança, tem a expressão do teatro, tem a expressão musical, todas elas, né? E aqui a gente está falando de uma que é muito rica, uma das que mais chegam no público como um todo, mas pensando na lei ou na aplicação da lei, para não privilegiar um e desmerecer o outro, você poderia dar essa aplicação pulverizada e democrática para todos os lados, porque o público vai ganhar, né, todos os lados. Apesar do Aldir Blanc ser um músico, na verdade, ela é uma lei de incentivo à cultura, né? Sim. ela não é uma lei de incentivo à MU. Eu só queria concluir, o Luiz, para colocar que, assim, nessa questão, é só para a gente, do que o Pedro falou ali, da gente cuidar um pouco disso, para colocar também que a produção cultural agora, eu acho que ela expressa muito o momento, né? O Pedro falou dessa explosão que tem de criatividade pelo fato de estar nessa situação, né, Pedro? E a gente não pode esquecer nunca que nós estamos aqui, estamos produzindo independentemente, mas a gente quer que as coisas sejam coletivas, quer que a gente possa voltar a se encontrar, né? Que não podemos nos contentar com essa situação. Portanto, a gente precisa que
todos os investimentos, todos os esforços nessa questão de saúde e tudo mais, para que a gente possa voltar a ter a questão de convívio mesmo, né? De, não só esse convívio virtual aqui, mas um convívio real, né? Então, todas as opções que são possíveis nesse momento, que a gente precisa ficar em casa, usar máscara e tudo mais, quando sair, mas também cobrar porque a gente quer que as coisas funcionem, mesmo num novo normal, mas que a gente possa voltar a conviver, né? Eu acho que essa é uma coisa importante. A cultura sempre é coletiva, né? Sim, eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa colocar. Dentro dos nossos temas propostos, o Maurício e Pedro, eu acho que assim, aquilo que eu falei na primeira parte da live que caiu aqui a tecnologia, a internet, para mim, conceitualmente, antes de tudo vem a cultura, na formação de um povo. Antes das suas demarcações de território, a língua faz parte da cultura, costumes, mas as expressões culturais vêm antes de tudo. E eu acho que a gente tem deixado de dar valor, a gente está maltratando a cultura nas suas mais diversas vertentes, e isso está um pouco que ofuscando no nosso país, eu acho. A forma com que a política pública na cultura vem sendo tratada. Agora a gente não tem mais Ministério da Cultura, a gente tem uma secretaria, se não me engano, subordinada ao Ministério da Cidadania, né? Onde o ministro da Cultura fala barbaridades aí, Twitter afora, e está alinhado com esse discurso retrógrado aí do governo. Então, assim, aquilo que eu vinha falando com o Pedro, né? E é uma coisa que eu bato muito aqui em Ubatuba, porque a gente tem uma migração de gente que vem morar aqui, pessoal de São Paulo, pessoal de Minas e tal, e tem sempre essa discussão da questão cultural. Porque não tem como você fazer, nem todo mundo aqui vai ser caiçara, ou a gente tem uma população caiçara nativa, mas o que eu falo para o pessoal? Se a gente levar a eles a nossa cultura caiçara, aquilo que o Pedro absorveu através do seu pai, através da pesca, a observação do movimento caiçara aqui do Lázaro, a gente leva essa cultura à frente, como política pública aqui, você conscientiza todos aqueles que estão aqui na nossa cidade do valor que essa cultura tem para a cidade. Porque o que é Ubatuba sem a cultura caiçara? O que seria qual é o valor da cidade sem a cultura caiçara? Né? O pessoal lá da Almada, o pessoal do Batumirim, o pessoal da Pissinguaba, o pessoal da Caçandoca. Você tem uma diversidade cultural em Ubatuba, aqui no Lázaro, você tem ali no Bonete, você tem uma expressão cultural em cada canto aqui, que é um valor cultural que a gente tem que, dentro dessas expressões culturais, saber também preservar. Porque eu acho que aí que está 100% do nosso valor, entendeu, Maurício e Pedro? Pedrinho, vai aí, Pedrinho. Processando tudo isso, né? Bom, deixa eu falar aqui. Ô Luiz, você falou uma coisa assim que está na essência nossa, né? Porque primeiro, nós temos aqui em Ubatuba as 3 vertentes que o Pedro já falou aqui que constituem o Brasil, né? Que é a vertente americana, os índios, a vertente africana e a vertente europeia e de todos os migrantes, né? Eu sou descendente de asiático, ou seja, as correntes que vieram aqui. Eu acho que essa é uma das principais riquezas de Ubatuba, que durante muito tempo não foi considerada, mas dentro dessas questões de um novo normal, está muito claro, se você olhar no mundo inteiro as manifestações, se a gente ficar atento ao que todo mundo está falando, o que está perdendo, a cultura está intrinsecamente, ou seja, diretamente ligado com a questão de um amor à terra, de um amor à questão local. Não existe saída numa situação como a que nós estamos hoje de você desprezar essa questão local, porque é a partir dessa questão local que a gente tem que construir
esse novo mundo de tolerância aos diferentes, esse novo mundo de convivência, um novo mundo de partilha, um novo mundo em que vai ter que ter um pensamento de redução de desigualdade muito grande. Essa pandemia está mostrando que a saúde ou é para todo mundo ou não é para ninguém, né? E isso vai ter que ser feito baseado nessa, porque não existe possibilidade de você, de uma hora para outra, falar, olha, é tudo igual. Então, aqui em Ubatuba, com essa influência que o Pedro fala que teve, com o que eu sinto como sendo alguém que veio para cá há 25 anos e que absorve essa cultura e que adora essa mistura, mais isso que você, Luiz, que é caiçara, que sabe de todas essas questões da cultura tradicional, eu acho que isso tem que ser tratado como riqueza nesse momento. Sim, sim. Tá? São duas coisas que os municípios, ou seja, os municípios e os países têm que tratar nesse momento como riqueza. A questão ambiental e a questão cultural. Sim. Tá? Essa nova realidade que vai vir, eu não tenho dúvida de que quem souber construir a questão de uma transição de modelo de vida e de produção para uma questão mais sustentável, uma questão ecológica, fazer uma vida com uma transição ecológica, de novo jeito de viver, de ganhar vida e de superar a miséria e a desigualdade, vai ter que fazer isso considerando a questão da cultura local. E aqui em Ubatuba, essa cultura local, é essa mistura toda que a gente vê, que a gente tem que encarar isso como sendo uma grande riqueza. Eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem que fazer, e aqui a gente é muito rico nisso, né, Luiz? Porque todos esses bairros que você falou, essas comunidades, todas elas estão manifestadas nas suas festas, nos seus modos de vida, no seu jeito de pensar, e que a gente precisa fazer com que elas sejam realmente de resistência para que o modo exterior de viver e de enxergar o mundo não suplante isso, não. Entendeu? A gente tem que resistir porque a riqueza está aí. Deixa eu só agradecer aqui, dar um alô aqui para o pessoal que está acompanhando a gente. Fará, meu amigão Fará, a Hebe, o Licinho Niguez, o Elias, a minha amiga Rosália. Bom, a gente vai mandando um salve, uma boa noite para todo mundo aqui. Depois a gente vai falando aqui, o Elias falando da questão que as lives vieram para ficar, né? Eu não tenho dúvida, Elias. A Hebe também colocou uma questão aqui, que depois a gente pode falar, Maurício, que é a questão das contrapartidas previstas na lei, que ela percebe que é inadequada. Depois você coloca mais aqui o que você acha, Hebe, do seu ponto de vista. Qual lei? A lei Aldir Blanc. Aldir Blanc. Eu não sei se ela está falando da Aldir Blanc ou da Lei Rouanet, tá? Que tem que ser aperfeiçoada. Essa questão que você colocou, Maurício, da cultura enquanto absorvida pela população, ela tem que ser propagada em todos os sentidos, né? Eu falo com diversas tribos em Ubatuba, e uma delas é o pessoal do esporte também. E a gente tinha a cultura de tirar o pessoal de fora de Haule. Que era uma cultura que foi absorvida do Havaí, né? Havaí, você tem o havaiano lá e você tem o pessoal que vem de fora, que é o Haule. Mas o pessoal daqui não entendeu que a nossa cidade tem a finalidade turística, que a gente precisa acolher muito bem o nosso turista e tratar bem dele, e fazer com que ele entenda a nossa cultura e preserve a nossa cultura. Você vê que coisa maluca? Ao invés de a gente tratar mal o turista, né, o nosso cliente, vamos dizer assim, a gente tem que aculturá-lo, fazer entender, absorver a nossa cultura e respeitar. Quando chegar aqui, não jogar um lixo na praia, né, não construir uma casa numa área de preservação, enfim, uma série de atributos aí que contemplam essa questão da preservação da cultura. E Luiz, vou te falar uma coisa, nessa questão aí existem várias formas, várias maneiras de turismo, né? E eu, com a vivência que eu tive enquanto fui prefeito,
uma das coisas que eu tenho muito claro é que o turismo mais forte de Ubatuba é o turismo de convivência, entendeu? É pessoas que a gente tem que trabalhar para que as pessoas gostem de vir para Ubatuba, venham várias vezes, e não aquele turismo só de visitação, entendeu? A principal fortaleza nossa, em termos econômicos e para o turismo, é exatamente a questão ambiental de serra e mar, junto com essa questão cultural, a gente tem um turismo que para beneficiar mais gente desse local, é um turismo de convivência. Então, não cabe você essa hostilidade ao turista, seja em algumas atividades. A gente quer que eles venham para curtir as festas conosco, ou seja, e isso vai, assim, nesse ponto, nós em Ubatuba, acho que nós estamos um passo à frente em outros lugares, porque a gente já, de certa forma, já pratica essa questão de tolerância, de convivência. E para você fidelizar, e nesses próximos anos que vão ser difíceis, nós vamos ter que ter essa atividade econômica, que é um turismo de convivência, de pessoas que gostem de vir para cá para ficar com a gente, entendeu? Tragam recursos para cá de hospedagem, de alimentação, de prática esportiva, entendeu? Da maneira mais frequente possível, entendeu? Para ativar. Eu vejo o Pedro como é um resultado disso. O Pedro é um resultado dessa convivência com a cultura aqui, Isso, né, Pedro? Você e sua exatamente. família. Quantos anos o Maurinho das Pitangas frequentou aqui, a sua família, o Pedrinho? Desde 66, eu acho. Desde que eu nasci, pô. Eu nasci em 64. 66, o Pedrinho. Caraca, cara. O pai do Pedrinho, Maurício, só pra você entender, o Maurinho das Pitangas foi um dos primeiros apoiadores do Sonrisal aqui na Sununga. A gente está falando de uma outra cultura, que a gente está fazendo um documentário, que a gente está catalogando aqui as principais figuras da história. O Pedrinho, na época, andava aqui bem pequeno, e aí o patrocínio era Maurinho das Pitangas e Pedrinho Pirim Pim Pim, né, Pedrinho? Caramba! O Pedrinho, como é que... Fala, você tem lembrança dessa época do Sonrisal aqui na Sununga, Pedrinho? Eu tenho lembrança de quebrar o pé tentando aprender a jogar Sonrisal. Eu tenho lembrança, claro, lembrava. E a gente ficava louco, né? Vendo. Era mitológico, né? Você acordar cedo para ver. Como se fosse um monte de herói mitológico descendo para as ondas, assim. Você escolhia um para torcer. Era um clima, era um êxtase, né? Que é lindo demais, né? Legal. Aquela coisa da madeira voltando para a água. Só quem viveu sabe o que foi, né, o Pedrinho, essa história do Sonrisal, que na verdade se tornou nossa cultura, né? Mais um instrumento da nossa cultura, que graças a Deus a gente conseguiu manter aqui viva, né? Hoje a gente tem o skimboard, mas é um traço de uma evolução da cultura do Sonrisal, né? E que vem gente do mundo inteiro para viver a nossa cultura aqui, cultura do Sonrisal agora com o skimboard. Então, assim, na verdade a cultura ela faz essa embolada em todas as áreas, mas é só para entender o tamanho da importância da cultura, né? Eu falo de boca cheia porque muita gente agora, no movimento louco que está esse Brasil, tem falado que a cultura é importante, que artistas são vagabundos, que vive de incentivo do governo, de lei Rouanet, o caramba, né? E aí eu também provoquei na internet e falei, mas alguém quer o seu filho sem cultura? Né? Você quer o seu filho sem cultura? Pelo amor de Deus, cara. Então, assim, e a cultura nada mais é do que a observância desses traços ao passar dos tempos, da nossa identidade, da nossa raiz. O Maurício tem a dele, um pouco do que veio, né, da oriental, mas absorveu aqui a nossa cultura caiçara. Você tem a sua de São Paulo e absorveu a nossa caiçara. Então, assim, tudo um misturado, mas que tem que ser preservado. E aí, dentro disso, voltando no tema de política pública, Maurício, é uma questão que tem que ser colocada, tem que ser colocada para a próxima gestão que vier, viu, Maurício? Você como candidato a prefeito, nós precisamos urgentemente
ter um museu do Caiçara, ou o Museu do Caiçara junto com a história do Padre José da Anchieta, ou a história dos Tamoios. Nós não temos formatado aqui em Ubatuba um museu que conte a nossa história. Nós temos prédios históricos, que são da época dos jesuítas, mas não temos material, como tem a Fundação Padre José da Anchieta, que retrate a nossa história. E isso não é só cultura, isso aí traduz em turismo, em resultado econômico para a nossa cidade. Então, anota aí, Maurício, para o seu plano de governo aí. Fala aí, Pedrinho. Sim. Não, porque assim como tem muita gente hoje que não... Se você não sabe quem é o Chico Buarque, tem muita gente que deve ir para o Ubatuba sem ter ideia de que era terra indígena, né? Por mais absurdo que seja isso, né? Como a memória é uma amnésia coletiva, né? Em todos os sentidos, uma amnésia cultural, uma amnésia, né, da herança, da história do Brasil. Eu acho que é engraçado como, assim, também em função dessa crise toda, a cultura passa a ser vista como uma ameaça, né? Cultura é uma ameaça. É porque a cultura empodera, a cultura é saber, né, Pedro? A cultura, ela te dá consciência. A cultura te dá consciência. Né? E você com consciência num momento de conflito desse, você tem lado, né? E as pessoas querem que você, os políticos, né, muitos deles querem que você tenha um lado dele, não querem que você pense. Quer que você simplesmente reaja ao movimento dele. Então a cultura não, a cultura fala, opa, como eu bem falo, né? Penso, logo resisto. Sim. Mas viu, ô Luiz e Pedro, o Museu Caiçara, na verdade, é uma ideia, nós já temos o Museu Caiçara, né? Ele precisa ser redimensionado, eu acho, e isso tem que ser uma bandeira que nem é só de uma gestão, né? Ela é uma bandeira que tem que ser uma bandeira da cidade, e ela é um motivo de disputa por recursos, viu, Luiz? Por isso que talvez tenha ficado, de certa forma, do tamanho pequeno que é até hoje, por conta de outras prioridades, mas nesse momento eu concordo com você que isso é importante. Eu queria... nós estamos aqui, tá bem formal isso aqui, tá bem legal isso. E o que o Pedro falou aqui agora, de que essa questão da história, de resistência, e de que ela é uma questão de resistência, e a gente sabe que o obscurantismo, todas as vezes que veio entrar um regime de força e de invasão na história, né? Foi queimada a Biblioteca de Alexandria, foi... agora, recentemente, o Estado Islâmico tombou um monte de monumentos lá na Síria, e a gente vê um ataque à cultura aqui exatamente por conta do potencial que tem a cultura, e se você quiser dominar um povo, você tem que atacar a sua cultura. Por isso a gente tem que resistir aos fast food, a outro tipo de comida, valorizar e tudo mais. E eu acho que eu tenho convicção que, por exemplo, nesse momento agora, que nós vamos ter eleição em 2020, já passamos por dois momentos eleitorais muito, muito complicados, que foi 2016 e 2018, para todo mundo, não é só para quem é de esquerda ou para quem é do PT. Foram momentos tensos e tudo. Nós vamos pegar 2020, e todo mundo que está nos escutando, nos vendo aqui, que for ter contato, precisa prestar atenção numa coisa. A primeira decisão que nós precisamos tomar, isso implica na cultura, a primeira decisão que nós precisamos tomar é se nós somos democratas. Se a gente preza a democracia, tá? Se a gente preza a democracia, significa que a gente tem que... a gente quer participar. E aí a importância disso, porque lá na origem da democracia, e por isso que a gente precisa dinamizar, e as pessoas, tem gente que não quer que a cultura se democratize, viu, Pedro? É porque na origem da democracia na Grécia, a democracia era só para os homens livres. E os homens livres que praticavam a democracia eram os que tinham 3 atividades que eram nobres para esses homens livres, que excluía as mulheres, excluía os escravos e excluía os estrangeiros. Ó a reflexão. As 3 atividades que eram
as principais dos homens livres, em primeiro lugar a política, em segundo lugar as artes e a cultura, em terceiro lugar os esportes. Entendeu? Então, essa fala sua, Luiz, é isso. O pessoal que quer oprimir as pessoas ou que quer reinar em cima e que não quer para todo mundo, eles fazem com que haja uma elitização e uma concentração da cultura e também dos esportes. Então, essa é uma reflexão para esse momento que é eleitoral. Quem valorizar a cultura precisa participar da eleição, precisa tomar lado, tomar partido, escolher candidaturas comprometidas com a cultura, mas precisa ir para disputa com elas. Se a gente quer aqui em Ubatuba uma questão fortalecida da cultura, que tem tudo a ver com os esportes, nós precisamos ter lá vereadores que sejam eleitos, levados pelo pessoal que faz cultura, que gosta de cultura, ou que tem importância, ou que dá importância para a democracia. Precisa ajudar a ganhar. Precisa se expor. Não pode deixar só o candidato se expor. Eu acho que essa reflexão nesse momento é extremamente importante. Porque o fascismo, o pessoal que quer a opressão, que quer a pasteurização, eles estão pondo a cara. Portanto, os democratas, as pessoas que defendem a cultura como emancipação, as pessoas que defendem os esportes como tendo que ser para todo mundo. A gente viu as torcidas agora fazendo essa resistência às torcidas organizadas, e um dos maiores movimentos das torcidas, viu, Luiz? É pelo barateamento do preço dos ingressos nessas novas arenas que estão elitizando e deixando para o pobre assistir o jogo em boteco, pela TV paga, porque não consegue mais entrar lá no estádio. Esse movimento, nenhuma imprensa fala, mas todas as torcidas organizadas estão no movimento para democratizar o acesso aos jogos de futebol nessas grandes arenas. Então, essa é uma reflexão para essa eleição agora. Pedro, quem está nos assistindo aqui, que vai na democracia, mas se nós queremos vereadores comprometidos com a cultura, dos três excluídos, que eram os escravos, as mulheres e os estrangeiros, a gente precisa que os candidatos que defendam essas questões, entendeu, sejam apoiados. Mas, ô Maurício, dentro disso que você está falando, nós temos um grande problema que é uma educação de qualidade hoje no nosso país, né? A gente sabe que a educação tem sido deixada de lado justamente para isso, para você poder conduzir essa massa a não reflexão, né? Você tem esse movimento claro, né? É só você... O Fundeb é isso. Então, mas aí o que acontece? Eu achei muito legal essa audiência de segunda-feira, eu peguei um pedaço só dela, mas o pessoal aqui do Comitê Eleitoral está bem focado lá. Talvez essa questão agora da tecnologia possa democratizar esse acesso e fazer com que a informação cultural e a formação cultural chegue nas pontas, através porque assim, o Pedrinho fala com um público, o Pedro fala com um público mais lúdico, mais culto, por conta da qualidade da música dele. Porém, você tem um rapper que pode chegar na periferia. Você tem diversas outras expressões culturais que tem que chegar. Então, eu vou te dar um exemplo. Você, quando foi prefeito, a gente tinha diversos shows e tinha diversas apresentações aqui em Ubatuba. Mas, historicamente, Ubatuba ela é sempre centralizada a questão cultural. Nós não temos, na tua gestão, né, teve bastante coisa no Ipiranguinha, né, com as festas dele tradicionais. Mas aqui a gente, por exemplo, Maranduba, sabe, e questão norte, são muito pouco valorizadas com essa democratização do acesso. Ou seja, você tem as pontas sempre sendo excluídas. Então, talvez a lei agora possa dar um tiro nessa, né, tirar essa exclusão através da tecnologia e chegar essas mais diversas expressões lá na ponta, para que faça com que eles reflitam nisso que você falou. Não tem como você fazer com que você convencer uma pessoa de que ela precisa refletir na hora de eleger um candidato que a represente, sem que ela tenha formação. E nem sempre a formação vai via educação, mas vai às vezes muito via cultura.
né? Então, Sim. eu acho que você tem diversas formas de falar. Eu acho que a lei está aí, eu acho que agora a gente tem que se organizar da melhor forma. Por exemplo, o Ubatuba já tem o fundo que foi criado na tua gestão, o fundo que o Divino podia falar bem aqui agora da questão do fundo, que no grupo aqui do Litoral Norte foi falado que as cidades que já têm o fundo vão receber mais rápido esse recurso. É isso. Né? E aí precisam... Mas ela tem que dar destinação, né? Senão volta. Por isso que precisa se criar o comitê local aqui para se definir as diretrizes de usar esse recurso. Então, assim, é como se fosse um conselho, né? O pessoal me mandou aqui no grupo... É um comitê porque é uma coisa temporária e não precisa de lei, você cria só. Sim. Mas ele vai ajudar a democratizar esse acesso à cultura que a gente agora tem que trabalhar para que isso permaneça. Ô Luiz, eu acho importante, você falou, eu preciso fazer uma reflexão em cima disso aí. Esse fundo da Lei Aldir Blanc, ele é emergencial, né? São 3 bilhões emergenciais. E essa questão da democratização que você fala que vai, para esse fundo emergencial, eu acho que é excelente, que você permite um rapper produzir alguma coisa que vai chegar na periferia e tudo mais. Mas vamos lembrar só que, por exemplo, para citar um exemplo de hoje, o problema técnico que você teve aí de sinal, no Lázaro. Você imagina que o Lázaro, um dos bairros mais ricos de Ubatuba, condomínio Pedra Verde, Domingas Dias, Saco da Ribeira, tem problema de internet. O Divino não está aqui por conta de problema de internet no Rio Escuro. Portanto, a gente só vai poder falar. E isso vale para a educação, viu? Para essa questão do ensino à distância. Tá? A gente só vai poder falar que as questões de online, igual nós estamos aqui, as questões virtuais, essa questão de fazer por live, ela vai ter validade em termos de democracia e tudo mais, quando houver universalização de acesso à internet de qualidade para todo mundo. A educação remota, nesse momento, é uma questão de exclusão no país. Você entendeu? Assim como o acesso à cultura. Tá vendo live e etc., quem tem bom sinal de internet e dinheiro para pôr crédito. É bem isso. Então, por exemplo, você faz uma live ou uma produção com os Racionais ou com a galera do rap aqui de Ubatuba e etc., mas não vai chegar lá na quebrada se não tiver a praça de Wi-Fi livre. Nós fizemos 18 aqui em Ubatuba, nem sei se estão funcionando. Entendeu? Então, a democratização de ficar cada vez mais barato o acesso e de você ter isso, aí a gente vai poder falar. E a gente tem que prestar atenção, porque quem está falando em educação remota e etc. é o povo que quer uma educação excludente, em que o aluno tem acesso a teatro, a internet, não sei o que, papapá, e ele já sai na frente daquele que está lá embaixo e que não tem acesso a nada disso e vai ficar só com um pouquinho de crédito, não vai conseguir estudar direito. Então, esse é um momento em que a gente precisa ficar vigilante nessa questão, para não se deixar enganar. Tá? A gente quer democracia, então, e tem que usar a internet? Tem, mas tem que ter universalização de acesso. Nós precisamos conversar, porque isso é muito sério, mas muito sério mesmo. Por exemplo, a campanha por internet não vai atingir os rincões, a gente vai ter que ir lá pessoalmente ainda. Senão essas pessoas vão ser enganadas. E esse é um dos desafios da campanha de 2020 para quem tem base popular e quer menos desigualdade. Então é reflexão política essa questão do acesso à cultura. E que a gente tem que aproveitar esses 3 milhões que são emergenciais, fazer do jeito que você está falando, bilhões. fazer 3 bilhões. 3 bilhões. Mas sempre lembrar que não vai ser para todo mundo nesse momento. Não é todo mundo que vai ter acesso ao show do Palavra Cantada que você me falou. Não vai ser todo mundo que vai ter acesso se tiver alguma coisa dos grandes rappers ou dos grandes nomes da MPB ou do Pedro, que está aqui nos ouvindo. Do Lúdico aí, do Pedro.
ou do Pedro aqui, tal, entendeu? Você sabe que, por exemplo, no Batumirim não tem sinal, no sertão. Você entendeu? Sim. Tem lugares aqui que só pega o celular da Oi, outros só o celular da TIM. Então, enquanto não for democratizado, nós não podemos falar que essa é uma opção real. Essa é uma opção emergencial. Mas por isso que, Okay? A manutenção das festas tradicionais caiçaras são importantes. É essencial, ela é essencial. Né? Dentro do calendário entendeu? anual. Lógico. Para que essa cultura para que eles não sintam essa exclusão cultural. Lógico, essencial. Você tem a festa da mandioca essencial. no Batumirim, você tem a festa do camarão lá na Almada, enfim, você tem diversas festas aí, Batuba fora, que na verdade é uma vamos dizer assim, né, pulverização da cultura na ponta e a permanência da tradição cultural na cidade, eu acho. Sim. Que essa é uma questão essencial. As festas nossas tradicionais, que são todas elas depois da Semana Santa, ela é quando o nosso povo festeja, é quando o nosso povo sai de casa, é quando o nosso povo se encontra. Daí a riqueza dela, entendeu? Sim. Quando a cidade se encontra. Eu tenho muito orgulho de nosso mandato ter apoiado o quanto que nós podíamos, mas em todas as festas dessas, desde Bonete, Ingá, viu? Ingá é um lugar cultural aqui na região sul, em todas elas, lá no Sertão da Quina e Pissinguaba, em todas elas a gente tinha sempre um dedo um dado, cara. Eu vi um dado na internet que me deixou besta. Você sabe quantas pessoas visitam o Coliseu por ano? Que é um monumento histórico, cultural. Por mês. Sim. Depois eu vou pegar o dado certinho, mas era coisa de 20 milhões. Sabe, aquilo que a gente estava falando de se criar aqui o roteiro histórico, né, da nossa cultura, com o museu, com outras estruturas do turismo local, isso é motivo de desenvolvimento econômico da cidade. Se a gente tem a cidade como uma cidade turística, a gente precisa entender isso, né? A gente precisa entender que ela é uma cidade turística, mas com característica histórica, tradicional histórica, e estruturar isso, né? Eu não sei se é exato esse número, tá? Mas 20 milhões de pessoas transitando ao mês, você pode pegar lá no Louvre, o museu, né, que tem um monte de quadros. Então, assim, a gente tem uma riqueza cultural que, se for bem estruturada, nós temos visto o quanto mudou Ubatuba, do turismo de verão para o turismo o ano inteiro, né, por conta de questões estruturais que vem melhorando na cidade. Mas o quanto isso pode melhorar enquanto qualidade, não digo em seletividade de pessoas, mas em qualidade de turismo, de visitante, até mesmo de como ele enxerga a cidade e respeita a cidade. Se a gente estrutura essa cultura indígena que nós temos na aldeia, né? A quilombola que nós temos aqui na Caçandoca, a caiçara que está espalhada por todos os lados, cara, é um roteiro fantástico. A gente vai achar em poucos lugares aqui. A gente vai ter um patrimônio aqui que eu vou te falar, vai ser ele vai competir com grandes cidades aí. Eu não tenho dúvida disso, Luiz. Eu não tenho dúvida de que esse é um dos caminhos. Nós vamos passar nós vamos passar o futuro próximo agora, não vai ser um futuro fácil, economicamente falando, socialmente falando, entendeu? E a superação desse momento, que já está sendo muito difícil, tá? A superação desse momento, eu tenho convicção que vai passar, primeiro, por cuidar de pessoas, e cuidar das pessoas significa cuidar da vida e cuidar de coisas muito amplas, que esse debate nosso aqui está implícito nisso, entendeu? É saúde, educação, cultura, o social, garantir que ninguém passe fome. Isso vai ser uma tarefa coletiva local, aqui, do município, com a prefeitura, mas com as dificuldades vai ter que fazer. A segunda das questões que, para a superação desses momentos de dificuldade,
vai ser políticas locais de desenvolvimento. Isso vai incluir nas cidades turísticas, passa por isso que você falou, numa cidade turística como a nossa, passa em mapear novas perspectivas econômicas de consumo, de produção interna, e vai ser um conjunto. Então, esses próximos momentos que nós vamos viver, o curto e o médio prazo, o curtíssimo prazo, que é o amanhã desse ano, o curto prazo, que é os próximos 1, 2 anos, e o médio prazo, eles vão ser momentos de dificuldade, e que a superação vai se dar por muito diálogo e por um convencimento da população local de que é preciso combater desigualdades e é preciso que o desenvolvimento seja para todos. Entendeu? Então, vai ter que ser... Nós vamos ter que escutar gente, que conversar com as pessoas, ser muito tolerantes e saber que da dificuldade a gente pode sair mais forte. Mas nunca achar que as coisas vão ser fáceis. Não vão ser, mas coletivamente o mundo inteiro já mostra que se supera essas dificuldades, né? Sim. E aí a cultura está nessa questão toda também. Deixa eu mandar um beijão para Cristina Prochaska, que está nos acompanhando aqui. Está dizendo aqui que o Ministério do Turismo e a Secretaria de Cultura são nulas. O Cemitério do Turismo a gente quase que não tem, né? Ô Pedrinho, nós estamos falando aqui um monte de assunto, mas eu queria que você... Eu gosto de observar as coisas, cara, e eu vi que dentro da música que você compôs, eu fiquei surpreso com o nome da música depois que eu a vi, eu não conhecia. Fiquei surpreso com o tamanho do teu talento também, depois que eu falei, caramba, eu conheço o Pedrinho desde criança e depois que ele chega aqui pela última vez, ele, cara, é um músico da elite aí da MPB brasileira, pelo amor de Deus. E aí, mas me fala como que foi a tua observação para a construção dessa música. A música dele fala sobre o rio no Rio Escuro, Maurício. E o pessoal que está acompanhando a gente fala sobre a pescaria, né? Como foi essa cultura da convivência dele com o pai em relação à pesca aqui no Rio Escuro. Fala pra gente, Pedrinho. Bom, a gente pescava junto, né, quando criança lá, e ele, pescador nato. Então eu ia com ele, pegava um barquinho pequeno, ia para lá, e isso, uma criança vai virando, né, memória. E assim, se você faz isso de, sei lá, 3 anos de idade até os 10 anos de idade, eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 10 anos, então vira uma mistura de memória com fantasia, né? E quando a gente cresce, isso vai virando também uma paisagem, né? Que a gente se relaciona com isso até para sempre, né? E isso é matéria-prima de cultura, matéria-prima de música, né? E vai gerar uma música que parece que é um passeio de um barco, né? Porque eu tentei fazer dessa levada uma espécie de sensação da água voltando, né? Toca um pedacinho do escuro aí, ô Pedrinho. Toca aí, canta, pô. Tentar trazer as pessoas para uma sensação de estar dentro do barco, né? Pega, roubar, chama o pai pra pescar. Pega, roubá-lo, leva a mãe pra avisar. Só pra avisar e chama o pai roubar. Pega, roubá-lo, deixa a isca nadar. Pega, roubá-lo, lava a mão pra me dar. Só pra me dar e chama o pai. E veio a onda e o roubalo. Ai, cadê meu pai? E veio a onda e o roubalo. Ai,
Lázaro é vida Maria, aonde as águas são clarinhas. Lázaro é linda Bahia, tem lua, céu e estrelinha. Pega, rouba, chama o pai pra pescar. Pega, rouba, leva a mãe pra avisar, só pra avisar e chama o pai. Rouba, pega, roubá-lo, deixa a isca nadar. Pega, roubá-lo, lava a mão pra me dar, só pra me dar e chama o pai. E veio a onda e o roubá-lo. Ai, cadê meu pai? Cadê meu pai? E veio a onda e o roubá-lo. Ai, foi pro mar, meu pai. Era roubá-lo, foi pro mar marejar. Era roubá-lo, foi pro mar desaguar. Era roubá-lo, foi pro mar navegar. E era roubado e foi ao mar. Rio Escuro. Pedrinho, depois dessa eu pego minha viola, ponho no saco. Eu ponho minha viola, ponho no saco e vou embora, irmão. Depois dessa. Ô Pedro, letra e música sua? É, letra e música. O Rio Escuro também ajudou. Mas o Rio Escuro ajudou? O Rio Escuro ajudou. Que absurdo, muito legal, que cara. Absurdo. Você toca muito, cara. Gostei muito de ver. Gostei muito de ouvir e ver. Legal pra caramba, legal pra caramba. Obrigado. A vontade é essa, de trazer a sensação de estar aí, né? De estar lá. Mas ainda mais agora, né? Nessa pandemia, nós todo mundo querendo, né? Mas agora. É muito legal. É legal como você conseguiu sintetizar o que é um pouco da nossa cultura aqui, em verso e prosa, né? Na melodia que você falou, né? Que dá um balanço de canoa ali. E o Pedrinho falou um negócio aqui que eu acho que ele é muito novo, mas com certeza ele conhece. Não sei se o Luiz também, mas esse som que você falou que é meio que o balanço do mar, assim, parece muito realmente Dorival Caymmi, né? É doce de morrer no mar. As músicas dele, assim, meio que muito nesse sentido, né? Você citou hoje, eu senti a hora que você tocou, assim, uma coisa bem legal dessa levada aí. É bonito o mar. O Dorival é o mar, né? É uma coisa. É o mar. Esses versos aqui da metade são do Divino Sununga, aproveitando aqui a homenagem, ele não conseguiu estar presente. Ele fez esses versos que eu coloquei no meio, né? Lázaro é vida Maria, aonde as águas são calmas. Divino poeta, né?
Divino. Maravilha. Se tá bom. Se não tá, pode ficar. Cara, a minha família é uma das que mais conhece o Divino aqui, né, em Ubatuba. E pegou ele desde quando ele chegou de Americana, e conviveu com a gente aqui, ele morou aqui em casa, né? Assim como muita gente ficou aqui em casa também. A gente tem essa cultura de receber as pessoas aqui. Mas, assim como o Pedro, ele também absorveu. Olha só como a cultura, como você trabalhar a cultura num povo, você transforma um povo. O Divino veio de Americana, né? Hoje ele é mais caiçara do que muito caiçara que não tem um conhecimento da cultura nossa aqui local. Mas porque ele foi observando, ele foi sintetizando, ele foi absorvendo isso, foi respeitando a cultura caiçara, dos pescadores, né, dos músicos, dos antigos, né, do Bagana, que a gente está com samba aqui, né, a cultura do Pérez, a cultura, né, dos pescadores da Praia do Lázaro e tal. Então, é isso, sintetizou aquilo que eu falo, né? A gente, para transformar um povo, né, não vai, nem todo mundo que vai ser caiçara, mas você consegue levar a cultura caiçara para todo o Ubatuba, 90 mil pessoas, para que eles se conscientizem do valor que a cultura tem, né? E aí eles acabam se tornando também caiçara por absorver e praticar essa cultura. Dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Maravilha. Gente, cara, tá demais essa conversa aqui sobre cultura. Agradecer todo o pessoal que está aqui com a gente. Tem um tema que a gente não falou aqui ainda, que é a questão da universalização da cultura. Através de um sistema nacional de cultura, né? Mas a gente pode discutir isso localmente, né? Eu não tenho esse conhecimento tão abrangente assim nacionalmente do Sistema Nacional de Cultura para se universalizar. Mas eu creio que através da educação, que é onde tem a maior fonte de recursos, através do Fundeb, eu tenho uma amiga aqui na nossa família, que é a Célia, que ela tem um projeto de violão que ela dá aqui na escola municipal, que revoluciona aqui os alunos. Ela se esforça de é um projeto cultural através da Fundarte, e ela dá aula de violão para a criançada. E todo final de ano ela apresenta lá no teatro e tal. Eu acho que a gente tem que trabalhar com projetos desse tipo, mas em todas as escolas de Ubatuba municipais, onde nós temos aqui o nosso alcance, né? As estaduais aí já está em outra alçada. Mas não só de música, mas na minha época, que não é tanto tempo assim, a gente tinha peças que nós... eu estudei aqui no Semir, na escola estadual, mas a gente tinha peças que a gente encenava, que a gente ensaiava, estudava. Então, cara, isso fez uma diferença na minha vida para sempre. Então, assim, e eu tenho certeza que esse projeto que a Célia está tocando aqui em algumas escolas está fazendo diferença na vida de muita criança. Mas isso eu acho que tinha que ser pulverizado aqui em Ubatuba, em todas as escolas, que não seja um projeto de violão, mas um projeto de arte, de cultura, de dança, de cultura caiçara, entendeu, Maurício e Pedro? Eu acho que isso a gente tem que levar, né, como um instrumento chave, não usar a cultura como acessório na educação, porque a escultura e o esporte são usados como acessório. Tem professor de arte? Ah, não tem, então não tem importância, fica ali, de canto, né? Você vê que loucura que a gente trata a cultura. Eu concordo com você. Eu concordo que isso está cada vez mais claro, de que dessa abrangência da cultura, do esporte, na verdade, de você cuidar, né? Cuidar da saúde, você entendeu? Você está cuidando da saúde mental. Não tem muito segredo de você, por exemplo, falar que se você quer dialogar com juventude, entendeu? Você não vai falar de coisa ruim, você tem que falar de cultura, você tem que falar de esporte, você tem que falar de coisas que toquem a nossa alma, né? E eu, inclusive, Luiz, vejo que é preciso buscar uma maneira de que, mesmo não sendo na nossa obrigação a questão do 6º ao 9º ano e os 3 anos colegiais, mas
a gente já tem as escolinhas, mas precisava de maneira muito mais ampla buscar financiamento para que essa idade de pré-adolescência e adolescência tivesse acesso, mesmo o governo do estado não fazendo a sua parte nisso. Boa. Você entendeu? Que é uma escola. Que é uma escola. Não, eu acho que é uma disputa. O governo do estado precisa assumir essa questão, mas ele não assume. Então, passe essa realidade, a prefeitura precisa tentar ampliar. Inclusive, numa conversa com a juventude, esses dias para trás, saiu uma demanda de que eles precisavam de mais professores de educação física e não de instalações, porque as instalações eles já acham satisfatórias, o que eles precisam é de atividade o dia inteiro nesses lugares, entendeu? Para abranger. Então, não existe uma demanda, pelo menos na conversa que nós tivemos, não existe uma demanda por novos equipamentos de esportes, existe uma demanda por atividade, por mais tempo de atividade nesses locais, entendeu? Isso foi uma conversa com a juventude, então me deram o recado, né? Eu captei esse recado, e é a mesma coisa isso que você está colocando aí, eu concordo. Sim, o pessoal está pedindo para a gente falar mais da lei de acesso à cultura, né? Bom, a gente deu um apanhado meio que geral aqui, mesmo porque a lei é muito nova, eu não tenho conhecimento na íntegra da lei, mas eu acho que fica aqui uma provocação. Eu peguei um texto hoje da Câmara, que foi aprovado na segunda-feira, a medida provisória 986/20, que tem aquilo que você falou, Maurício, que prevê um prazo para estados, municípios e Distrito Federal devolverem recursos da União que não forem repassados, que estão vinculados à Lei Aldir Blanc. Então, assim, eu acho que agora a bola está com os estados e municípios para fazer valer a utilização desse recurso, né? O Maurício deu uma pausa aí no vídeo dele, mas a gente vai discorrendo. Eu acho que a live agora é só para a gente dar uma pincelada aqui nessa história, e a gente falou bastante aqui, né, Pedrinho? Falamos de cultura caiçara, falamos da história aí, da convivência e absorção dessa cultura. E eu acho que a gente que é daqui ou que tem essa consciência tem esse dever de manter essa cultura e fazer com que ela chegue no meu filho, no teu filho, no filho do Maurício, com que isso vá se propagando. Se a gente perder a nossa história, a nossa cultura, a gente perdeu a nossa alma, né? Então acho que a gente tem que valorizar cada vez mais, e aí identificar e mapear toda essa cultura e trabalhar em cima dela. A cultura é muito, muito, muito vasta, então é um tema muito, muito amplo, mas a lei está aí para a gente aplicar agora, através do Conselho Municipal aí, através do fundo, fazer os editais o mais amplo e democrático possível. Eu acho que tem que dialogar com todas as cabeças, né? Tem muita gente aí na cultura boa em Ubatuba. E quer falar alguma coisa mais, Pedrinho, Maurício? Fechar, né? Pedrinho. Vai lá, Pedrinho. Não, é só uma curiosidade, né, do que vai acontecer com a cultura, o que está acontecendo, na verdade, né? Não é o que vai acontecer, o que está acontecendo com todo esse confinamento, né, com todo esse mergulho, que muita gente, né, não são todos que conseguem ou que podem fazer, enfim, mas para quem pode estar em casa e tem a inquietação de reagir, de responder a toda essa loucura que o mundo está tirando na gente, né? Como a gente pode reverter isso em arte ou em dança, em escrita, né? Sim. Em música, e não importa a forma, mas muita coisa está sendo criada, porque não tem como fugir disso, né? Então, assim, esse mundo que a gente vai poder encontrar quando a gente passar por isso, independente do tempo que isso demore, vai demorar mesmo, é um mundo que a gente vai inventar, né? Ter essa ciência, né, de que não vai ser uma volta ao velho mundo, porque aquele velho mundo já caducou faz tempo, e essa pandemia também tratou de oficializar esse divórcio absoluto, né?
Então é óbvio que tem muita coisa tragicamente, absurdamente horrível que está acontecendo, mas é de se celebrar que assim é uma oportunidade, como o Maurício frisou várias vezes, da gente colocar esse mundo nas mãos e poder inventar o futuro e o presente que a gente quer viver, né? E é um pouco isso, né? Boa, boa, Pedro. Só dar um grande abraço para o meu amigo Fernandinho Cabral, o Fernandinho do Planta e Raiz, que assim como Oh, você também é um absorvedor dessa cultura aqui, tem casa aqui, cresceu com a gente também. A gente tem muitos artistas famosos que são amigos nossos aqui. É, a Carol Abras, que fez também o filme O Mecanismo, ela era delegada também, uma amiga nossa aqui, e está sempre aqui com a gente. A gente tá cercado de estrelas aqui, viu, Pedrinho? Você, Fernandinha, Carolzinha, o pessoal Ubatuba, né? Ubatuba, Tá cheio de gente, que entendeu? permeia a Aqui, cultura, né? permeia a cultura. Ô Luiz, eu quero para encerrar aqui, para estar caminhando para o final, né? Acho que nós vamos fazer mais conversas como essa. É importantíssimo uma visão como a do Pedro, que é uma pessoa que está olhando para a gente de longe, mas com essa paixão pela cidade. Então, além de querer que as coisas fiquem toda bem, a sensibilidade dele nos acrescenta muito. Então, a gente precisa fazer mais conversas como essa, nesse tempo agora de pandemia, né, Pedro? Para poder ir cada vez mais dialogando e construindo. Eu acho que nós estamos num processo de construção, não de um processo social, né, de construção. Sim. Eu vejo muito importante, então eu quero deixar aqui, Luiz, o parabéns aí por a gente ter feito essa conversa. Eu gosto muito de conversar sobre isso, de formular sobre isso. Para os que estão nos assistindo, eu quero convidar, quinta-feira a gente vai fazer uma live lá aí no meu Facebook sobre essa questão da pós-pandemia e esse debate da cultura pode entrar. Então, Luiz, está convidado a Pedro também. Mas para finalizar esse boa noite aqui, dizer que a resistência nossa ao Covid, a resistência nossa a essa questão de ataque à cultura, a resistência nossa a esse fato da gente estar em casa e tá com pouco contato, ela tem que ser com a convicção de que quem sonha luta, e quem luta pode ter esperança, porque a esperança do verbo esperançar é aquela em que você luta para que ela aconteça, e eu não tenho dúvida de que nesse momento a gente está em muitas pessoas, viu, Pedro? A cultura está sendo importantíssima, mas tem o pessoal do social, tem o pessoal do Sem Terra, tem o pessoal, todos que estão lutando com essa esperança, entendeu? Ou seja, estão fazendo a hora, não estão esperando acontecer. Eu acho que esse é o sentimento que nós temos que ver. 2020 é um ano crucial para essa resistência. Então, aí, Luiz, Sim. Sucesso para você aí, a gente está junto, e uma boa noite para todas e todos que estão nos assistindo. Um abraço. Maravilha, Maurício. Só para deixar o meu recado no seguinte motivo: o debate ele é enriquecedor, ele floresce várias ideias, mas a ferramenta para a gente colocar os debates e as nossas ideias em prática é através da democracia, através da política. É assim, não existe jogo fora da política. Então, assim, mas é o lado A, lado B, não interessa qual lado, né? Não interessa o lado, interessa a construção de coisas sólidas, coisas palpáveis, seja o lado A, seja o lado B, o lado C, né? Meio, extrema esquerda, extrema direita. Agora a gente tem que fazer esse debate com a população para conscientizar de que, independente daquilo que ela ache melhor para ela, tem que olhar no candidato a prefeito, a vereador, se enxerga nele um potencial postulante a criar essa estrutura na cidade, a criar essas condições para que a cultura se desenvolva, o esporte, a infraestrutura, o turismo, porque senão a gente tem várias ideias, a gente dialoga, debate, mas a gente acaba confiando naquele
naquele amigo que foi muito chegado, mas não tem tanta capacidade, mas não tem tanta articulação, e aí a gente joga contra nós mesmos, né? Então, que esses debates sirvam para construir essa consciência política que desague no voto. Muito bom, e um acompanhamento disso aí. Pedrinho, vamos naquela nó de marinheiro para a gente encerrar e mandar um grande abraço a todos aqui. Obrigado, gente, que acompanhou a gente. Live encerrando com música é muito chique. Pedrinho, um abraço, cara. Prazer te conhecer, viu, cara? Valeu. Luiz e Maurício, foi uma honra. Espero que a gente possa se encontrar de novo. E também aproveito para mandar esse abraço coletivo a todas e todos aí. E quem puder, convite para se inscrever no instagram.com/pedroiaco ou YouTube. Uma forma da gente se sustentar nesse período louco da música aí. Vamos que vamos. Nó de Marinheiro é uma história uma letra do Ginga sobre marinheiros voltando da pesca, cantando isso com força para ter fôlego para chegar na areia. Vamos lá. Do Ginga. Cai na rede é peixe, peixe agulha o homem, diz que lua cheia incendeia lobisomem, corpo de sereia encalhou na praia, um rabo de peixe vale 10 rabos de arraia. Só um marinheiro desamarro não, que amarra um marinheiro só, marinheiro cai na rede é peixe, peixe agulha o homem, diz que lua cheia incendeia lobisomem, corpo de sereia encalhou na praia, um rabo de peixe vale 10 rabos de arraia. Só um marinheiro desamarra nó, que amarra um marinheiro só. Só de nanã. Cai na rede é peixe, agulha o homem, diz que lua cheia incendeia lobisomem, corpo de sereia encalhou na praia, um rabo de peixe vale 10 rabos de arraia. Só um marinheiro desamarra o nó, que amarra um marinheiro e abraça o marinheiro e amarra um marinheiro só, marinheiro só.